Olá, gente. Vamos a mais um capítulo do nosso curso de Bioestatística. Meu nome é Dalmo Machado, sou professor do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares e do mestrado profissional em enfermagem assistencial, ambos da Universidade Federal Fluminense. Sou docente do mestrado em enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no programa denominado PPGENF, líder do grupo de pesquisa Cardiovisão, de cardiointensivismo baseado em evidências. Pois bem, uma vez vencido todo esse aspecto descritivo que nós fizemos até agora, né, a gente consegue conhecer um pouco melhor essas variáveis que a gente tenta trabalhar, a gente consegue ver como elas se distribuem, visualmente como se apresentam. De uma forma geral, você consegue uma boa ideia do que seja. Todavia, como nós falamos anteriormente, nós não podemos tirar conclusões ainda, né? Quando se fala conclusão, a palavra que está por detrás são os testes de hipótese. E até então a gente não tem isso. Então a gente está começando agora uma transição entre essa fase descritiva essencial, dentro da estatística, para uma fase mais conclusiva da estatística. E aí, nesse capítulo, entram os chamados coeficientes de correlação. Notem que desenvolveremos ao longo dessas duas aulas os conteúdos de dois tipos de coeficientes de correlação. Todavia, isso pode parar nesse coeficiente ou podemos fazer uma outra análise a partir desse coeficiente, e isso sim seria uma inferência propriamente dita, porque teríamos um teste de hipótese por detrás. Mas vamos suave, vamos tranquilo e tal. Então, para que serve um coeficiente de correlação? Esqueçam o Pearson aqui no momento, mas só lembrando, né, conforme nós já falamos anteriormente, o Pearson vai seguir a gente o resto da vida, né? Ele esteve presente lá na forma de estimar a moda, né, que é o triplo da mediana menos o dobro da média, que é a fórmula de Pearson para determinação da moda. E agora temos o coeficiente de correlação de Pearson. Então, para que serve um coeficiente de correlação? Primeiro pressuposto, ele correlaciona duas variáveis. Tá? Então, eu não espero ter um coeficiente com 3 variáveis, tipo peso, altura e colesterol. Eu posso fazer o peso e altura, posso fazer peso e colesterol, e posso fazer colesterol e altura. Então, são sempre duas variáveis, supostamente, isso é importante, supostamente independentes. O que eu quero dizer com isso? Não faria sentido eu fazer um cálculo de coeficientes de correlação, não importa se de Pearson ou de Spearman, se essas variáveis forem sabidamente correlacionadas. Exemplo, peso e IMC. Ora, se para o cálculo do IMC eu dependo do peso, não faz o menor sentido eu tentar correlacionar, porque eu vou ter uma correlação perfeita nesse caso. Muito bem, então, pressupostos básicos são duas variáveis que são analisadas, diversas unidades amostrais de duas variáveis. Então, pensem no projeto de pesquisa de vocês podem ter diversos pacientes ou diversos animais, e eu tenho duas variáveis que me interessam, sobretudo a variáveis contínuas ou discretas, né? Você não vai fazer com variável categórica, mas são variáveis numéricas, por assim dizer.
Então, essa é a base da coisa. E o que está por detrás do coeficiente de correlação de Pearson? Ele mede, em última análise, o grau de entranhamento entre essas variáveis, supostamente independentes. O que eu quero dizer com isso, o que eu estou perguntando é, quando eu vario uma variável, e aí vale o pleonasmo, qual o impacto disso sobre a outra variável? Tudo bem? Então, num coeficiente de correlação, é isso que eu estou buscando. É o grau de intrincamento dessas variáveis. E notem que esse intrincamento ele pode ser na mesma direção ou em direção oposta. Vamos pegar um exemplo simples. Em tese, que é o que a gente vai utilizar. Em teoria, na medida que eu tenho diversos países, no contexto da Covid agora, tínhamos diversos países, cada país é uma unidade amostral. A variável que eu estou analisando, uma é o percentual de aquiescência, percentual de cumprimento do lockdown, e a outra variável é a taxa de letalidade. Então, eu tenho duas variáveis supostamente independentes. Por quê? Porque é independente. Eu posso ter a doença sem estar em lockdown e eu posso ter lockdown e não ter doença. Ok? E eu tenho diversas unidades amostrais. Então, em tese, o que a gente pensaria como resposta? Na medida que eu aumento a adesão ao lockdown, eu diminuo a letalidade da doença. Percebem que, nesse exemplo, nós tivemos que as variáveis elas vão se distanciando. Na medida que uma sobe, a outra desce. A esse caso, nós dizemos que existe uma correlação negativa, suposta, né? A gente vai testar e vamos aprender a fazer isso. Mas, supostamente, uma correlação negativa. Então, quando as variáveis elas variam de maneira a se separarem, quanto mais uma sobe, mais a outra desce, nós dizemos que é uma correlação negativa. Um outro exemplo agora, vamos imaginar que eu esteja falando de horas de estudo para a disciplina de bioestatística. Em teoria, a gente vai testar isso. Em teoria, quanto mais horas vocês se dedicarem realizando as atividades, em tese, maior será a nota obtida. Menos horas de estudo, menor nota. Então, nesse caso, eu tenho uma correlação que sobe junto as duas variáveis ou descem junto as duas variáveis. Nesse caso, portanto, eu tenho uma correlação positiva. Se sobe junto e desce junto, positiva. Se uma sobe e outra desce, ou se uma desce e a outra sobe, correlação negativa. Tudo bem? Isso vale para qualquer tipo de coeficiente de correlação. Lembrando que nós vamos abordar os dois coeficientes. Um de Pearson, que é o mais usual, e o de Spearman. Mas a interpretação é exatamente a mesma. Tá? Notem que não se deve confundir com um outro conteúdo que nós chamamos de teste de independência. Veja, quando você testa a independência entre duas variáveis, você só está respondendo a seguinte pergunta: isso tem a ver com aquilo, sim ou não? Percebem? Que eu não estou medindo o quanto que você faz de um impacta no outro.
Num teste de associação, eu pergunto, o uso da máscara está associado a não contaminação? Sim ou não? Eu não pergunto, não falei que se eu usar mais eu contamino menos, ou se eu usar menos eu contamino mais. Eu quero saber se existe uma associação. Diferente, portanto, de um coeficiente de correlação que eu consigo aferir o grau de entranhamento entre essas duas variáveis. Notem que essa fase introdutória, né, que a gente está conversando, ele vale tanto para o coeficiente de Pearson quanto para o coeficiente de correlação de Spearman. E já a gente vai entender quando que se utiliza um e outro. Pois bem, seguindo aí a nossa aula. Então, para que serve agora estou particularizando. Para que serve o coeficiente de correlação de Pearson? Utilizado para investigar a relação entre variáveis contínuas. Então, notem que ele se torna uma medida mais nobre porque ele consegue um grau de acurácia melhor, porque as variáveis são contínuas. Lembrando, nós já falamos sobre isso, que a maioria, a imensa maioria das variáveis biofisiológicas são contínuas. Então, pensa aí no peso, altura, glicemia, CKMB, troponina, indicador de estresse oxidativo, tempo de teste de caminhada de 6 minutos, enfim, quase todas as variáveis biofisiológicas são variáveis contínuas. Diferente, portanto, já vou trazer um paralelo, do Spearman, que é utilizado preferencialmente para variáveis discretas. O exercício que nós faremos, utilizaremos o mesmo banco de dados. E aí, qual a pergunta que fica por trás, já que os resultados não serão o mesmo? A pergunta é, quem é a sua variável? Ela é discreta ou é contínua? Se é contínua, a preferência é o Pearson. Se ela é discreta, a preferência é o Spearman. O Spearman é sempre uma medida mais conservadora, mais robusta sobre essas conclusões. Correlação é a quantificação do grau em que duas variáveis aleatórias, ou seja, supostamente não dependentes, estão relacionadas, desde que seja uma relação linear. A gente vai entender o que é isso. O coeficiente de correlação é um número adimensional, não tendo, portanto, unidade ou medida. Ou seja, quando nós fizermos o cálculo do Pearson, você vai ter um resultado que vai variar de menos 1 a mais 1. Ah, é menos 1 litros? Não. É mais 0,27 quilos? Não. Ele é um número adimensional. Vai estar lá o R igual 0,38. Então, o resultado vai de menos 1 a mais 1. Ah, se tiver 1,2 está errado. Se tiver menos 1,2 está errado. Ele começa em menos 1 e ele termina em mais 1. Já antecipando, qualquer valor acima de 0, eu digo que se refere a um coeficiente de correlação positivo. Ou seja, as variáveis, elas variam no mesmo sentido. Não importa se para cima ou para baixo. Então, se tiver acima de 0, 0,00, eu digo que é uma correlação positiva. Se estiver abaixo de 0,00, ainda que seja 0, menos 0,001. Se tem um menos, já é negativo. Eles variam em sentidos opostos. Tá? Então, pensa no sentido oposto à Covid e o lockdown, pensa no sentido igual quando falamos das horas de estudo e nota de prova. Isso aqui é uma tabelinha que em breve vocês vão ter isso
claro, não vão ter dificuldade, por enquanto vai funcionar como uma cola, mas depois vocês vão acabar absorvendo isso. Como é que se interpreta o coeficiente de Pearson? Note que não importa se o valor é positivo ou negativo. Se for positivo, eu digo que é, exemplo, o resultado foi 0,30. É uma correlação fraca, positiva. Se for menos 0,75, correlação forte, negativa. Ou seja, ele vai de menos 1 a mais 1. Lembrando esses dois detalhes, que se eu tenho uma correlação 0,00, eu digo que não existe nenhuma correlação entre essas variáveis. A variação de uma não impacta em absolutamente nada na outra. E o sentido exatamente oposto, se eu tenho uma correlação de 1,00, seja positivo ou negativo, eu digo que se trata de uma correlação perfeita. Essas duas situações são extremamente incomuns, né? Dificilmente você vai obter esse tipo de correlação zero ou correlação I. Então, vamos pegar como exemplo essa tabela, que será a mesma empregada para o coeficiente de correlação de Pearson. E o que se tem aqui? Diversos países. E temos aqui duas variáveis, né? Conforme falamos, temos duas variáveis. Percentual de imunização e taxa de mortalidade. Então, são duas variáveis contínuas, é o ideal para que nós façamos o coeficiente de correlação de Pearson. Se eu pegar essas variáveis e utilizar o gráfico de dispersão, também chamado de gráfico XY, lá no Excel, eu peço que vocês façam esse exercício já antes da nossa conversa. O que você vai colocar? Plotar exatamente o que está aqui. Tá? Se você quiser, não precisa botar nenhum título. Pega só as duas colunas do jeito que estão. E vai lá no Excel. Cola, inserir, gráfico de dispersão. Ou, se querem aprender de fato fazer isso, vocês podem fazer à mão, da mesma forma. Notem que num gráfico de dispersão eu tenho pares, né? Eu tenho um par que é 77 com 118. Eu tenho um par que é 95 com 7. Então, isso não está ordenado aqui, não está ordenado, mas aqui no gráfico ele vai começar do menor para o maior, tá? Como é o próprio eixo cartesiano. Notem que aqui eu tenho 0 e 0, e eu tenho subindo para cá, e eu tenho subindo para cá. Então, notem que o gráfico ele mostra exatamente o que está visto aqui. E, diferentemente do ordenamento, que aqui está completamente aleatório, aqui ele segue a primeira questão. Vamos tentar identificar. Por exemplo, eu tenho aqui no eixo da abscissa a imunização. Ah, e se eu botar ao contrário? O gráfico não vai mudar absolutamente nada. Então, o que a gente tem que pegar aqui? A taxa de imunização, eu tenho um 20 aqui. Então, eu sei que eu tenho um 20 e eu tenho um ponto que é abaixo de 20. Quem é esse país que tem uma imunização abaixo de 20? Opa, tem um 13 aqui. Tem algum outro abaixo de 20? Abaixo de 20, abaixo de 20? Não. Então, eu já sei que eu estou tratando da Etiópia. Então, eu estou demonstrando com isso que não há necessidade de estar na ordem para fazer o gráfico. Ele automaticamente vai achar. Se fizer na mão, você vai ter que fazer esse ordenamento. Então, olhe que o valor da taxa de imunização na Etiópia foi 13. Voltemos ao gráfico. De fato, né, se 20 está aqui, é bem razoável que isso aqui seja 13. Agora, vamos dar uma olhada aqui de novo. Ele diz o seguinte, para esse par de variáveis,
para uma imunização de 13, ele tem uma mortalidade de 208. Vamos ver se isso aparece no gráfico. 200 vai estar aqui, ó. Então, tudo leva a crer que a gente está falando da Etiópia. Tudo bem? E assim segue sucessivamente. Então, cada ponto é um par. Isso pode ser feito na mão naturalmente. Parte do eixo cartesiano, do zero para os números, é positivo para cima e à direita, é negativo para a esquerda e para baixo. Um outro detalhe importante, que ficou subentendido, mas agora eu vou enfatizar. Vamos supor que eu tenho aqui a imunização da Grécia, mas eu não tenho a taxa de mortalidade. Aqui tem um missing, né? Aqui está faltando esse dado. O que eu tenho que fazer? Cortar a Grécia inteira. Eu perco esse dado inteiro. Você não pode trabalhar com um elemento do par ausente. Ok? Então, para que serve esse primeiro gráfico? Isso é feito no Excel, né? Um gráfico bonito, acho que vocês podem começar a brincar. O que isso aqui está me dizendo? Ele está dando uma informação visual de uma linha, né? De uma tendência. Olha, se isso aqui é o menor, eu sigo daqui para cá, eu consigo enxergar mais ou menos isso aqui. Né? Tem alguns pontos acima, outros abaixo, mas eu tenho um espalhamento. Existe uma tendência do vetor apontar para baixo. Certo? Então, quando eu olho para baixo, na medida que um sobe, ele desce mais, ele já me sugere uma correlação negativa. Tá? Então, se eu tenho um gráfico assim, eu penso em correlação positiva. Ou seja, ele vai subindo na mesma proporção. Se eu tenho um gráfico assim, se eu tenho um gráfico, elimina esse aqui. Se eu tenho um gráfico assim, eu tenho uma ideia de correlação negativa. Notem que aqui ele está subindo e aqui ele está descendo. E se eu tenho um gráfico assim, em que eu tenho a nuvem de pontos paralela ao eixo da abscissa, isso me sugere a ausência de correlação. Está próximo de um R igual a zero. Então, qual é a importância do gráfico? A gente ter uma ideia do que está acontecendo. Se os pontos ficarem muito espalhados, você também pensa em ausência de correlação. Mas aqui, você consegue ver mais ou menos que existe uma linha por aqui. Eu não estou vendo a linha, não tem problema. Lá no Excel, a gente pode pedir para ele implantar essa linha de tendência. Isso a gente vai ver na parte prática. Muito bem. E aí a fórmula, não é necessário a convulsão, né, no momento. A gente vai ver que... Acho que a aula passada foi didática nesse sentido, de mostrar que um monte de letra, estou ficando louco. Vamos destrinchar, suave, você já sabe o que tem. Então, o que ele me diz? Que o coeficiente de Pearson, né, o símbolo é R pequeno, Rzinho. Professor, se eu botar o Rzão quando for entregar a lista, está errada, porque se eu ver um R maiúsculo, eu vou entender que isso é amplitude geral. Nós vimos isso na primeira aula. Então, Rzinho vai ser igual o somatório do produto. Somatório, isso aqui é uma multiplicação, correto? É o somatório do produto do XI, que é aquela observação individual de cada um dos países, menos a média dessa coluna, multiplicado pela o valor aferido em cada país na segunda coluna, menos a média
da segunda coluna. E aí se faz o somatório. Dividido pelo quê? Pela raiz quadrada do somatório da primeira variável menos a média ao quadrado, que multiplica o somatório da diferença ao quadrado da segunda variável. Vamos ver como é que se enxerga? Como é que a gente enxerga isso? Agora, lembrando que tudo vai terminar na planilha, invariavelmente. O que a gente vai fazer agora? Criar colunas, basicamente. Então, eu vou precisar ter uma coluna. Vejam, a fórmula está aqui para a gente. Eu vou precisar criar essa coluna. Notem que a gente está trabalhando agora com o outro banco, não é aquele de notas mais. Né? Eu preciso desse valor ao quadrado, é uma outra coluna. Então, calculou isso. Chapéu 2, você já tem o valor da outra coluna, para cada uma dos países. Isso aqui é para uma variável, né? Já antecipando. X é uma variável, Y é a outra variável. Lembre sempre que o coeficiente de correlação se dá entre duas variáveis. Pode ser mortalidade X e a imunização Y? Pode. Mas posso fazer o contrário? Pode, não tem nenhum problema. Eu vou precisar criar uma outra coluna que vai ser YI, que corresponde a cada país, menos a média do Y, e uma outra coluna que é essa daqui, Y menos Y ao quadrado, que é pegar esse valor e multiplicar. Então, eu tenho que criar 4 colunas e mais uma coluna. Então, são 5 colunas que serão criadas, que é justamente essa daqui. Se eu já tenho x menos x numa coluna, se eu já tenho y menos y barra em outra coluna, eu vou criar outra coluna que é a multiplicação desses dois. Então, notem que, tendo em mão a fórmula, não tem muito o que fazer. O exercício é, basicamente, criarmos 5 colunas. Então, notem, nós temos aqui a imunização e a mortalidade. Aqui eu até omiti o nome dos países, mas vocês podem fazer se isso lhe der mais clareza. Eu vou arbitrar que o X vai ser a imunização e o Y a mortalidade. Não importa se fizer o contrário. O que eu não posso é misturar. Vou pegar o que era 32, que estava casado aqui com 184, e casar ele com 8. Aí vai dar erro. Então, eu tenho o X, que é a imunização, que agora não me importa mais o nome, vai ser a variável X, e aqui vai ser a variável Y. E aqui, mais uma vez, a fórmula. Né? Então, o que eu chamo a atenção já de cara é que eu preciso saber a média de cada uma dessas variáveis, a média aritmética. E como é que eu vou calcular essa média aritmética? Da forma como vocês aprenderam lá na terceira série. 77 mais dividido por 20, que é o número de observações. Certo? Então, estou ajudando aqui vocês. Naturalmente, vocês vão ter que fazer isso melhor, né, na lista e no exercício. Você tem a média da variável x, deu 77,4. A média da variável y deu 59. Acho que a sugestão agora seria dar uma parada no vídeo e já calcular a média, porque é uma coisa que vai ser importante para vocês. E vai ser toda hora recorrida. Então, vamos precisar, lembrando que aqui a variável, esse xi vai diminuir da média de todos as unidades amostrais, que são 20. Então, vocês vão utilizar a tecla de memória da calculadora. Então, isso vai valer tanto para x quanto para y. Né? Lembrando que a média é o somatório de x e fi sobre n. Isso nós já estudamos. Quando eu não tenho valor agrupado, xi
corresponde ao próprio valor da coluna indicadora. Então, como é que ficaria essa primeira conta? 77 menos 77,4 igual seria o valor do xi menos x barra. Um outro detalhe importantíssimo, não se percam nisso, é que aqui eu estou utilizando parênteses e não é o número em módulo. O que você está querendo dizer com isso, professor? Que é possível que existam números negativos? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Podem existir números negativos, até porque a correlação pode ser negativa. Bom, seguindo aí o barco, transportei exatamente do jeito que estava para cá, e agora vamos criar as 5 colunas. Xi menos x barra, xi menos x barra ao quadrado, yi menos y barra, yi menos y barra ao quadrado, e o produto dessas que não estão elevado ao quadrado, xi menos x, que multiplica yi menos y. Tá? Então, você tem 20 variáveis. Então, agora é um bom momento de vocês pararem o vídeo e fazerem isso na mão, na calculadora. E eu retorno. Tá? Bom, seguindo aí, agora ficou até mais fácil de lembrar que tem que parar. Vamos lá. Então, a fórmula é essa, já colocado. E aqui eu tenho os valores da média, que eu já antecipei para vocês. Isso está me dizendo aqui que o numerador vai dar menos 22.706, que vai dividir esses dois números aqui. Eu vou deixar para que vocês façam isso em casa e ver se bateu esse mesmo menos 0,79. Qual é a interpretação disso? Menos 0,079 é uma correlação forte. É uma correlação forte, todavia negativa. Então, é razoável supor que, na medida que aumenta a taxa de imunização, diminui a mortalidade. Então, fica aí de atividade vocês terminarem aquela tabela e tentarem chegar a esse mesmo valor. A gente vai ver isso na parte prática lá do Excel, no próximo encontro, na próxima conferência. Alguns detalhes importantes com relação ao Pearson. Não só com relação ao Pearson, mas com relação ao coeficiente de correlação. A existência de correlação não pressupõe significância estatística. Ué, se eu estou fazendo uma correlação para medir o grau de entranhamento entre duas variáveis, mas se eu tiver mais entranhado, ou seja, se eu tiver mais próximo de um, mais forte é. Sim. Todavia, não quer dizer que seja significativamente relevante. Isso depende do N, por exemplo, dispersão. Existem alguns fatores impactantes nisso. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu estou afirmando com isso? Que eu posso ter correlação muito forte sem significância e também posso ter correlação muito fraca com significância. Certo? Então, para o momento do curso, a gente vai fazer até o R. Quando chegar lá na frente, quando nós aprendermos sobre testes de hipótese, eu vou voltar nesse mesmo gráfico, nesse mesmo conteúdo para testar a significância. Então, portanto, é altamente recomendável realizar um teste de student para o Pearson. Olha que loucura! Eu vou fazer um teste da correlação, onde a hipótese nula, as variáveis são incorrelacionadas, e a hipótese alternativa, que as variáveis não são incorrelacionadas, logo, elas estão relacionadas. E aí a fórmula
que fica só a título de curiosidade no momento. Aqui isso é a chamada estatística T. Note que nessa estatística T, eu vou lançar mão de uma informação que eu já obtive aqui, que é o R. Ok? Uma última informação, esse elemento aqui, que é o R2, é o R quadrado, ele é o que nós chamamos de coeficiente de determinação. O que é o R quadrado? Eu pegar o R, que você já calculou, e elevar ao quadrado. Então, seria menos 0,79 vezes menos 0,79. Lembrando que todo número elevado a um expoente par, ele fica positivo, independente dele ser negativo inicialmente. Então, todo número elevado ao quadrado vai ser positivo. E aí, o que acontece? O coeficiente de determinação, ele é uma forma menos abstrata de definir. Veja, se eu tivesse essa informação, eu posso dizer o seguinte: existe uma correlação forte, negativa, entre taxa de imunização e mortalidade. Ou seja, quanto mais você imuniza, menor a mortalidade. Então, isso dentro de uma escala hierárquica, ela é um grau grande, né, de entranhamento entre essas variáveis. Ok. Se eu pegar essa mesma ideia e fazer o coeficiente de determinação, ou seja, se eu pegar esse 0,79 e levar ao quadrado, eu vou obter o valor de 0,6241. Pego isso, multiplico por 100 para virar um percentual. Qual o resultado? 62,41. Então, se eu pegar R2, vai dar 62,41%. Tá? Como é que eu calculo o coeficiente de determinação? Eleva o coeficiente ao quadrado e multiplica por 100. A resposta vai ser em percentual. Então, agora, qual seria a resposta agora? Que 62,4% da taxa de mortalidade pode ser explicada a partir da variação da taxa de imunização. Ou seja, torna-se algo menos abstrato. O quanto que uma impacta na outra. Impactou em quanto? Em 62% do perfil de mortalidade pode ser explicado pela variação da taxa de imunização. Tudo bem? Então, a isso aqui nós chamamos, o R2, nós chamamos de coeficiente de determinação. Certo? E mais lá para frente nós retornaremos com o teste de hipótese para testar a significância do Pearson. Certo? Espero que tenha sido bom para vocês. Façam esse exercício, vejam na tabela se vocês chegam aos mesmos resultados. Muito obrigado a todos. Até o próximo encontro.